Evangelho segundo escreveu João, melhor dizendo, capítulo de número 5, apenas um versículo onde nós vamos meditar naquilo que Deus colocou no nosso coração, versículo de número 6, que diz: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? Queres ficar são? E você se senta dando glória ao Senhor, porque Ele já está aqui neste lugar. Eu quero desde já ser grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que saíram do conforto do seu lar, da sua casa, de junto dos seus familiares e vieram ouvir, vieram estar, vieram se unir e se juntar aqui com o povo santo que vai morar conosco no céu. Estou muito feliz mesmo pela fidelidade de alguns irmãos durante este mês de julho, que é bastante complicado para nós, não é? Muitas pessoas viajam, muitas pessoas tiram férias e se afastam, infelizmente, da igreja, da casa do Senhor, né? Isso muitas vezes nos traz tristeza. Eu venho de um lugar diferente, não é? No estado no qual eu nasci, criei, vivi. Esse mês de férias é um mês onde há os maiores congressos das igrejas, onde as igrejas realizam as maiores atividades. Por quê? Porque é o mês que tem mais pessoas, principalmente visitantes. As pessoas lá, eles aproveitam os mês de férias para fazer tudo aquilo que durante o ano eles não puderam fazer na igreja. Porque durante o ano, muitas vezes, nós ficamos impedidos de vir por causa do nosso trabalho, não é? Nós sabemos que nós necessitamos trabalhar para trazer o sustento para as nossas casas. E às vezes o trabalho nos tira muito de dentro da igreja, né? Na maioria das vezes, nos grandes centros, nas grandes metrópoles, as pessoas só conseguem ir realmente no domingo. O domingo é especial, né? Nas grandes cidades, que tem entendimento do que a igreja representa na vida deles. Eles já começam de manhãzinha, todo mundo reunido para o café da manhã, depois para a escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica dominical há uma reunião, não é, dos santos para falar e discutir das atividades que serão realizadas na igreja. À tarde há o evangelismo, e como eu tenho saudade dos evangelismos da minha terra, os evangelismos à tarde, e se preparam, não é, para ir e vir e estar no culto à noite. Então, nas férias, as pessoas vêm para a igreja porque eles têm esse entendimento. Não, eu perdi o ano quase todo, só podia vir no domingo, agora eu vou aproveitar todos os dias, e a igreja enche. E não tem esse negócio de parentes, os parentes eles trazem também, não é? E há muitas conversões, muitas pessoas que se rendem ao Evangelho do Senhor. Desde que eu cheguei, me estranho demais, não vou conseguir, nunca consegui, nem quero me acostumar com isso, não é? Mas eu louvo a Deus que este ano, não é, apenas um dia, não é, a igreja fechou neste mês de julho, melhor dizendo, e foi por causa de enfermidade dos pastores. Foi muito em cima da hora, eu não tive como preparar o culto, colocar ninguém para estar na frente dirigindo, e não podemos fazer o culto da terça-feira. Mas estou feliz, porque no julho do ano passado, muitas pessoas deixaram de vir mesmo, não tinha quórum, ou seja, não tinha pessoas. Se eu abrisse a porta da igreja, ficaria apenas eu e a minha casa, né? Então eu decidi fechar o meu ano passado por 15 dias a igreja. E isso não é bom, porque durante 15 dias muita coisa pode acontecer quando a gente está longe do caminho do Senhor. Nós temos que entender uma coisa: o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, eles têm a mesma necessidade. Só que tem muitas pessoas que não conseguem compreender, não é? Quando você acorda pela manhã, o que é que você precisa fazer? Escovar os dentes, não é isso? Lavar a boca, porque durante a noite você dormiu, você bocejou, você roncou, as bactérias se proliferaram, né? Porque na maioria das vezes as pessoas até esquecem, principalmente nesse período de hoje, de escovar os dentes para dormir, né? Se alimentam na janta, aí vão para o celular, para frente de uma TV, depois estão tão cansados que na maioria das vezes já adormece ali mesmo com TV ligado, com o celular na mão, não é? E esquece que precisam escovar os dentes para que as bactérias não proliferem, os dentes não fraqueçam por causa dessas coisas. Quando acordamos,
precisamos lavar a boca, tomar um banho, tomar um bom café. Quem já acordou com aquela sensação de que há um buraco no estômago, que a gente não comeu parece uns 15 dias? Não acontece isso às vezes, não é? Por quê? Porque durante o sono, durante o tempo que nós estamos dormindo, nós estamos desligados da esfera, né, da terra. Mas o nosso corpo não, a nossa mente sim, ela se desliga, mas o corpo não. O corpo ele continua funcionando. O seu pulmão continua enchendo, fechando, o seu coração continua bombeando sangue pelo corpo todo, né? Todos os seus órgãos internos estão trabalhando, todo o seu corpo está trabalhando. Às vezes a gente soa, né? Começa a suar, acorda com o lençol ali molhado, o corpo está intenso de trabalho. Então, na maioria das vezes, por não ter se alimentado bem no dia anterior, no dia que nós acordamos com a falta, né, de alimento no nosso corpo, que já foi totalmente processado durante a noite, o consumo foi grande, né, das vitaminas que o nosso corpo absorveu durante o dia, a gente acorda com essa necessidade de comer, de precisa comer. E a gente recorre para o cafezinho, para o pãozinho, com a margarina, o queijo, o presunto, as coisas boas que Deus nos oferece. Por quê? Porque o nosso corpo está pedindo, nosso corpo está necessitando. Se eu não absorver isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar fraco, o dia vai ser mau, não é? Porque a gente vai trabalhar, às vezes precisa trabalhar, e consome muito do nosso tempo. Se eu não me alimentar bem, vai trazer dor de cabeça, vai trazer fraqueza, vai trazer sonolência. Tudo porque eu não me alimentei bem. Da mesma forma é o nosso corpo espiritual. Sem alimento, ele enfraquece. Sem alimento, ele perece. Sem alimento, ele pode até morrer. Eu vou dizer a você, a morte mais terrível que pode acontecer na vida do ser humano, principalmente do crente, daquele que se diz cristão, daquele que se diz, não é, crer no Evangelho e nas coisas que o Senhor determina para as nossas vidas. A pior morte é a morte espiritual. Se a morte espiritual acontecer, fatalmente o nosso corpo, a nossa alma está sendo condenada ao inferno, direitinho. Porque quando há morte espiritual, não há mais barreira que venha impedir que a carne reinar, de a carne trabalhar, de a carne exercer aquilo que é dela, ou seja, suprir a necessidade carnal pode trazer consequências terríveis para as nossas vidas, Não estou fugindo do texto, isso aqui está tudo incluído nesse texto, nessa passagem bíblica, fala de muitas necessidades de alguém que pereceu, sofreu, chorou. Não foi todo dia não, meus Novaes, igreja, povo de Deus, homem e mulher de Deus que se esforçou para estar aqui na casa do Senhor nesse dia de hoje. Foram 38 anos, 38 anos perecendo, sofrendo, atacado, os seus sentimentos, sendo atacado nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas necessidades. Muitas vezes eu me paro a pensar em algumas passagens bíblicas que nós utilizamos muito, que nós lemos muito, que nós ouvimos muito sendo ministrada na palavra do Senhor, e aí eu me coloco na posição das pessoas. Eu costumo muito, quando estou lendo a palavra do Senhor, me colocar na posição daqueles que ali estão, para que eu possa entender muitas vezes que a palavra ela quer nos ensinar. E olhando para o homem que jazia no tanque de Betesda, já está dizendo, sofria, passava por dificuldades, era um lugar de dor, de sofrimento, um lugar de exclusão, um lugar de falta de companheirismo, falta de comunhão, falta de visão. E por muitos dias naquele mesmo lugar, dia e noite, sol a sol, vendo o dia nascer, vendo o dia se pôr, e passando ano após ano. Tem dificuldades que 3 dias, 4 dias que nós passamos aqui, nós já nos desesperamos, não é? Eu estou mais ou menos numa fase assim. Estou vendo a minha esposa há 18 dias sofrendo de enfermidade, e a gente ora, a gente pede a Deus, a gente busca recursos,
e nada muda, nada se transforma, a gente fica pensando assim, poxa vida, imagina uma pessoa, 38 anos, 38 anos, olhando para todos os lados, né, para todos os lados, e ninguém se propôs, ninguém se comoveu, ninguém procurou, ninguém o enxergou naquele lugar, não é? Então imagina, Deus, amanhecer dia, anoitecer dia, amanhecer de novo dia, anoitecer de novo dia, semanas passando, meses passando, ano passando, e aí você vendo uma vez ou outra alguém passando por você alegre, porque era isso que acontecia, sim ou não é? A palavra não diz que o anjo descia, a água se movimentava e o milagre acontecia, não é? Então você ali sofrendo, esperando o seu milagre, esperando a sua transformação, esperando a sua oportunidade, e a oportunidade não vem, não chega, e ainda você ser afrontado, não é? Por pessoas que passam lá. Você imagina a situação, eu estou aqui, não é? E provavelmente pela sua necessidade física, ele precisava estar mais próximo do tanque, né? Porque ele era paralítico, não podia andar. Então eu creio que os paralíticos que tinha assim, uma prioridade de estar mais próximo. A Bíblia não fala isso, eu estou apenas fazendo uma analogia, imaginando, pensando. A Bíblia nos dá direito de fazer isso. Eu creio que os que não podiam andar, aqueles que não tinham ninguém por eles, até eles permitiam que ficasse mais próximo, porque sabiam que mesmo assim era complicado para eles se não tivesse alguém que desse na mão, que pegasse na mão, que levasse, que ajudasse, que cooperasse. Não é assim, não é? E você imagina eu esperando 38 anos do meu milagre, e de vez em quando alguém passar gritando por mim, conseguir, torção, procurar, não é? E dando glórias a Deus, se alegrando, e você vê as pessoas, não é? Alcançando as coisas, e você no mesmo estado, na mesma situação. Isso não é para qualquer um não, meu irmão. Esse homem, ele mostrou para nós, mesmo com grandes dificuldades, mesmo com grande luta, com grande batalha, ele mostrou uma capacidade mental, uma resistência mental muito forte, muito grande, não é? E percebe-se isso no momento que Jesus chega e conversa com ele se expressa bem, ele fala bem, não é? Apesar que ele estava um pouco equivocado na resposta que ele deu no versículo de número 7. Mas daqui a pouco nós chegamos nessa parte que eu quero te dizer, que eu quero falar com você. Não é fácil, irmãos, passar semanas, passar meses, passar anos, a gente lutando, a gente insistindo, a gente querendo algo, a gente esperando que aquilo aconteça, e a gente certinho, não é? Você notou que ele estava certinho? Ele estava no lugar que ele precisava estar, não é? Ele não estava fora do lugar. Você já percebeu isso aí? Você já leu atentamente o livro de João, capítulo de número 5, né? Ele não estava fora do lugar, irmãos. Ele estava na posição. Ele estava no lugar que disseram para ele. Eu sinto a presença muito forte do Espírito Santo agora nas nossas vidas. Deus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, o Espírito Santo já está agindo nas nossas vidas. Ele não estava fora do lugar, Ana. Ele estava no lugar certo. Alguém chegou para ele e disse: ó, quer milagre? Não é? Quer ficar bom? Quer ficar são? Existe uma solução para você. Que solução é essa? Você tem que ir para o tanque de Betesda, é lá, ó. Há algum período do ano, hoje vai descer, a água vai movimentar e você vai receber a sua cura. É lá, o lugar é lá, você tem que estar lá. E ele estava lá. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram 38 anos esperando o seu milagre, né? Na posição certa, no lugar correto, aonde a água estava, aonde as pessoas estavam. Ali era uma igreja, ali era uma igreja formada por pessoas que estavam buscando em Deus. Sim ou não? Sim, com certeza, porque igreja é isso, não é o que as pessoas acham, não é? Que eu sou igreja, não, você é tabernáculo, você é um recipiente. As pessoas têm que aprender a compreender, diferenciar essas coisas. Igreja, nós somos assim, quando nós nos reunimos para falar do mesmo assunto, do mesmo entendimento e crescer, não é? Junto nessa compreensão, recebendo de Deus a sua bondade, mesmo sendo merecida, sem merecermos. 38 anos, voltando ao texto, esperando milagre, esperando que a sua situação mudasse, esperando que a sua vida fosse transformada. Uma coisa eu tenho para te dizer: você, homem de Deus,
Você, mulher de Deus, algo eu tenho para te dizer nesta noite, que esse texto me ensina, esse texto fala de forma forte e poderosa comigo e com você aqui nesta noite, que veio, e eu sei, se você veio, é porque você precisa de um milagre, é porque você está precisando de uma palavra de ânimo, de conforto, não é? Que venha lhe trazer esperança, que venha renovar a sua fé, que venha lhe dar vigor, porque nós cansamos muitas vezes, né, de muita dificuldade, muita luta, e sem ter que muitas vezes alguém nos dê uma palavra de ânimo. Eu tenho uma palavra de esperança para você nesta noite. Eu tenho uma palavra direcionada pelo Espírito Santo para a sua vida, e eu vou dizer a ela alta em bom som para que você escute. Nenhum sofrimento é para sempre, nenhuma dor é para sempre, nenhuma tempestade é para sempre, nada é para sempre nesse mundo se não for da vontade de Deus. E Deus estará aqui nesta noite gritando em alto, em bom som, para a igreja que veio ouvi-lo neste lugar. Suporta, seja forte, continue na posição, não saia, não se entristeça, não se desespere, não perca a fé. Jesus está chegando, Jesus está vindo, Jesus vai fazer, Jesus vai trazer aquilo que você precisa para mudar a sua vida. Assim diz o Senhor para a igreja nesta noite. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum vento forte, nenhuma chuva torrencial dura para sempre. Um dia o sol tem que raiar, um dia o sol tem que brilhar, um dia a noite escura, né, as trevas da noite tem que ceder para a luz do sol. E eu quero dizer para você que Deus vai permitir que o Senhor Jesus se aproxime de nós e traga nas suas mãos, nas suas palavras, junto a Ele, o nosso milagre, a nossa necessidade vai ser suprida. Pode aplaudir, não aplauda, se alegre. O Evangelho é isso, é nos alegrar, tomarmos posse, ouvir e tomar posse. Só precisamos ser firmes, irmãos, fortes. As lutas vêm, as pelejas vêm, as batalhas vêm, e nós sabemos que tem coisas que é Deus que faz, anjos, Jesus, Espírito Santo, mas tem coisas que Deus permite que nós venhamos a passar para provar a minha e a sua existência, a sua fé, não é? Se você está firmado realmente, porque quem está firmado na palavra é como os montes de Sião, assim diz os Salmos, não é? São como os montes de Sião, inabaláveis. Nada abala, nada entristece, nada desanima. Tem muitas vezes até que nós estamos aflitos, mas quando nós sentimos a presença do Senhor, a aflição vai embora, o mal vai embora, a tristeza vai embora, a inquietação vai embora, e a alegria toma conta do nosso ser, nos preenche, e o Espírito Santo está nos preenchendo nesta noite. A presença do Senhor estará aqui neste lugar. É muito forte a presença do Senhor. Estou muito feliz, estou muito feliz com a presença de Deus nesse lugar. E Deus chega, Jesus chega, 38 anos, a Bíblia diz que ele ia para uma festa, e antes de chegar no destino, ele tem a ciência, ele já sabia. E ele aproveitou a oportunidade para passar aonde alguém clamava por ele. É por isso que eu digo, irmão, independente do lugar, a gente costuma muitas vezes culpar lugares, não é assim? Sim ou não, é? A gente costuma muitas vezes culpar lugares, culpar pessoas, culpar a cidade, não é?
culpar o ambiente que estamos, colocar a culpa em muitas coisas, dizendo assim: aqui é muito difícil, aqui é muito complicado. Eita, Jesus que fala, e começa a falar com este homem que aqui está ministrando a palavra para você. O lugar é muito difícil, o lugar é muito complicado, não é? Aqui costuma florescer, dar fruto as coisas. Jesus não vai chegar, não tem como, não é? Ele nem passa por este ambiente. Aí o que acontece? Se tem necessidade de uma festa e o convite é feito para Jesus, apenas para que ele passe no lugar onde as pessoas já se desacreditavam de que ele vivia. Deixa eu dizer a você em alto e bom som nesta noite: não desvalorize o lugar que você está. Não se desmotive pelas dificuldades, muitas vezes. É permissão de Deus, irmãos, que você passe. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer ser glorificado nas nossas vidas. Sabe por que muitas vezes muitas coisas demoram, Ana? Sabe por que muitas vezes, às vezes, a gente ora e parece que a oração não está passando a telha, não é? Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, e a gente não vê, missionário Elisete, nenhuma mudança, nenhuma transformação, simplesmente porque Deus quer deixar claro para nós que existe muita situação nas nossas vidas que não adianta correr para a mamãe, não adianta correr para papai, não adianta perguntar, nem pedir, nem esperar do vizinho, não adianta esperar do patrão da empresa, não adianta esperar do cônjuge, não adianta esperar dos filhos da família, não adianta. A palavra do Senhor diz que tem coisas que o homem ele não consegue fazer, e a palavra do Senhor diz que não existe sequer um só, não existe. A palavra do Senhor diz que não existe um só homem bom na face da terra, se este homem não tiver o seu coração direcionado, preenchido, cheio da presença do Senhor. Muitas vezes o Senhor permite, até estende um pouco o sofrimento, para a gente entender para onde a gente precisa olhar, para onde a gente precisa direcionar o nosso olhar, a nossa visão, a nossa fé, onde a gente deve verdadeiramente crer, acreditar que o milagre vem. A palavra do Senhor diz que nosso milagre vem do alto, vem das mãos do Senhor. Ele é o detentor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem permite muitas vezes batalha, luta, mas nesta noite, em nome de Jesus, Jesus está direcionando a tua visão para o lugar certo, está tirando a tua fé do homem, está tirando a tua fé até de você mesmo, porque tem pelejas que a gente até acredita que pode sair. Eu consigo, eu tenho força, eu faço, eu sou capacitado, e Deus deixa a gente ir até o limite, Edmilson, até quando não falta, quando a gente sente até a falta de ar, aí Jesus se apresenta e diz: está vendo que você não pode, que você não consegue, é somente Ele que pode fazer. Ana falou, Ana disse, depois de 10 anos de sofrimento, o homem não prevalecerá pela sua própria força. Se não tivermos a mão, o braço de Jesus agindo em nosso lugar, ninguém pode fazer. Só Ele, somente Ele. Esse texto bíblico, ele ensina muitas coisas fantásticas para as nossas vidas, né? O primeiro, já falei, já revelei, um dia toda dor vai ter que cessar, vai ter que dar, né? Vai ter que dar gás para a presença do Senhor. E quando o Senhor Jesus vier, Ele vai fazer o milagre completo. Esta é a segunda revelação. Ele, quando se apresentar, Ele vai fazer o milagre completo. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quais são as nossas prioridades, Elisete. Existem duas palavrinhas que eu quero mencionar para você aqui nesta noite, e eu quero que você anote nas tábuas do seu coração: prioridade, repita comigo, prioridade e necessidade. Jesus, Ele sabe, viu, quais são as nossas prioridades.
não as nossas necessidades. Ele não está se importando com as nossas necessidades. O versículo de número 6, com a pergunta dele, ele espera ouvir do homem a resposta, para que nós neste dia de hoje, 14 de julho, se eu não me engano, 14 de julho de 2022, cidade de Araguaína, rua rodoviária, estado do Tocantins, setor São João. Ele permitiu nós lermos esses termos, esse livro, esse contexto bíblico, para que nós possamos entender que a resposta do homem veio a mostrar para ele, para nós que estamos ouvindo, que o homem estava buscando pelas suas necessidades. Mas Jesus estava de olho na prioridade. Muitas vezes nós nos perdemos. Você que está ouvindo aqui, que muitas vezes corre só atrás de palavra. Tem gente que corre só atrás de profecia, fica pulando de igreja em igreja, só esperando uma oração, porque ele espera que Jesus fique falando muitas vezes e pedindo coisas que já disse, coisas tolas, que por causa de ensinamentos errados, nós nos embaraçamos e passamos a fazer que desagrada a Deus, tristece o coração de Deus, porque Deus não precisa estar se repetindo, e você não precisa de homens, você não precisa de pastor, você não precisa de líder de ciclo de oração, de obreiro, de presbítero, de missionário, de diácono, diaconisas, para que Deus fale com você. Você só precisa dobrar seu joelho. Na maioria das vezes é só por preguiça, quer que as outras pessoas paguem preço, porque sabe que as outras pessoas oram, jejuam, se separam para Deus, tem uma vida santa, não é? Aí a gente fica muitas vezes na tolice de achar, como aquilo ali é certo, Deus vai usar aquele para falar comigo. Mas na verdade o que Deus quer que eu me conserte para Ele falar direto comigo, para que Ele revele através da palavra. Sabe o que às vezes mais entristece um líder, um pregador, um pastor, alguém que está à frente da igreja? É Deus se revelar. Porque se tem uma forma que Deus se revela de forma mais poderosa dentro da igreja, não é através, quando alguém está falando em línguas e dizendo eis que Deus disse isso, eis que Deus disse aquilo, e que na maioria das vezes nem verdade é. O melhor jeito de nós ouvirmos a voz do Senhor é através da revelação que vem através da palavra. Ah, moço, tem coisa que entristece. Um culto abençoado, a presença de Deus, Deus falando através da palavra, Deus revelando, Deus dizendo o quê? Foi o que Deus já falou hoje: nem toda luta é para sempre, nem toda peleja é para sempre. Qual foi a segunda coisa que Deus falou hoje? Que Deus sabe as nossas prioridades, e muitas vezes nós estamos embaraçados com as necessidades. Deus está falando, aí termina o culto, aí o irmão chega, a irmã chega e diz: dá para orar por mim? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Isso não é embaraço, sabe o que é? Necessidade. Ele está dando prioridade à necessidade, mas realmente a prioridade que Deus quer não é isso. O que Deus quer é o que a gente entenda que Ele deve estar em primeiro lugar, e é a vontade dele que tem que prevalecer. Não sou eu que tenho que ditar como Deus tem que falar comigo, eu que tenho que me encaixar para entender o jeito que Ele está falando. Você está entendendo, compreendendo isso assim aqui nesta noite? Não é? Quer explicação? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Querer eu quero, mas eu não tenho ninguém que quando a água se movimente, ele me coloque lá, e que de repente eu seja a primeira pessoa para eu ser curado. Necessidade. Você entendeu? Ele estava depositando toda a sua fé, toda a sua esperança, tudo que ele precisava nos braços e nas mãos de um homem. E quantas vezes eu e você fazemos a mesma coisa? Quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente vem para cultos, a gente vem para reuniões abençoadas, e Deus já está falando, amigos. Deus já está falando na harpa cristã. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados. Foi ali pela fé
Deus fala através do louvor. Deus direciona através do louvor. E às vezes a gente vê, Deus já está falando no louvor, Deus já está falando nas oportunidades, na saudação, na palavra, mas a pessoa só tem fé, só acredita, se depois for separado somente com ele, somente com ela, ou com ele, a pessoa falando, agora eu acredito que Deus falou. Não é a sua necessidade ou o jeito que você necessita, ou que você entende que o milagre vai te alcançar, que Deus vai utilizar. Ele é Deus. Ele age da forma que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. E nós temos que entender, estar aptos para receber do jeito que Ele quer. Você está entendendo isso aí? Você está compreendendo isso aí? O que Deus está falando para você? A prioridade é o quê? Qualificação, quer. Não é? Porque já estava ali no ambiente. Quem era maior do que o anjo, quem era maior do que as necessidades, quem era maior que a enfermidade, quem era maior que a doença, quem era maior que tudo que estivesse ali. Ele já estava ali e Ele está aqui nessa noite no nosso meio. E muitas vezes essa é a nossa dificuldade, terceira lição. Não é? A palavra do Senhor diz que estava lá uma multidão e ninguém conseguiu enxergar Jesus. Se buscaram enxergar, anjo. Você entendeu? Muitas vezes quando nós estamos embaraçados, quando nós estamos distorcendo a verdade de Deus, de onde provém o nosso milagre, de onde vem o nosso socorro, quem pode nos auxiliar, qual é a mão que pode nos tirar desse lamaçal, dessa dificuldade, desse poço profundo que nós estamos? Deus, somente Deus. Mas a gente escuta tanta coisa, tanta asneira, tanta bobagem, tantas coisas que são faladas pela carne, de pessoas que aprenderam pelos youtubers da vida, mas nunca realmente tiveram um encontro com Deus. Não é? Estava todo mundo lá esperando um anjo, mas quem era maior do que o anjo já estava lá e ninguém conseguia ver. Quantas vezes isso não acontece conosco? Estamos num culto maravilhoso, Deus está falando, Deus está operando, Deus está agindo, Deus está curando, não é? Aonde eu estou vendo isso? Você não vê porque você está cru, né? O lixo que você consome todos os dias nas redes sociais, nas mídias sociais, nas porcarias que você lê. Se você trocasse todas essas coisas para ler a palavra, para descer no jejum, na oração, você já tinha visto Jesus desde o momento que você abriu a porta. Desde o momento que você passou por estas portas, Ele já estava aqui, pronto, já estava, não, Ele está pronto para dar o teu milagre, para fazer o que você precisa, para mudar a sua vida. Mas desde que você chegou, que você está de cara amarrada, de boca fechada, você não se apresenta para Ele, você não busca intimidade com Ele, você não chama a atenção dEle, mas você quer o milagre dEle. Ele já está no ambiente e ninguém enxerga. Ninguém vê. Sabe por quê? Porque nós estamos em um tempo de tanta baboseira sendo jogada na nossa mente, nos nossos entendimentos, que nós achamos, Edmilson, que para acontecer o milagre da casa de Deus, povo de Deus, tem que acontecer também os efeitos especiais. Você entendeu? A gente está tão abestalhado, embabacado com as coisas de Hollywood, com as coisas do cinema, com os efeitos especiais do celular, que a gente fica esperando na igreja o milagre acontecer. Não é? Vai acontecer, a gente acha que o céu vai abrir, vai sair todas as telhas, vai voar aqui, o anjo vai entrar aqui com espada, raio para lá, fogo para cá. Não é? A gente fica esperando todas essas coisas, e não, Deus já está aqui andando, passeando, de mãos abertas, visitando os corações, visitando as mentes, o entendimento, ouvindo a murmuração sem precisar da boca aberta, né? Ouvindo as pessoas muitas vezes se desmotivar, porque a ministração, a pregação, o jeito que está sendo ministrado, pregado, revelado, não é o jeito que eu quero, não é desse jeito que eu entendo. Que coisa chata, que coisa isso e aquilo, e nós nos embaraçamos na murmuração, e Jesus passando, até ele encontrar o verdadeiro adorador. Quem é o verdadeiro adorador? Aquele que se desliga do mundo, das coisas do mundo, das dores do mundo, do sofrimento do mundo, e quando entra na sua casa,
Abre a boca para orar, para clamar, para interceder, para falar a Ele com sinceridade, para dizer: eu estou aqui, Senhor, fala comigo, derrama o teu Espírito. Eu estou no lugar que foi consagrado para o Senhor, para casamento, para batizado, para batismo do Espírito Santo, para milagre, para prodígio, para maravilhas. Eu não quero saber se o da direita está desmantelado, o da esquerda desmantelado, o da frente, o de detrás. Eu estou buscando, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim, Senhor. Fala, Senhor, me visita, Senhor, toque em mim, Senhor. Foi isso que Bartimeu fez. Mas a gente fica tímido, a gente fica: se eu fizer isso, se eu clamar alto, vai todo mundo olhar para mim, eu vou ter vergonha. Como era do mundo? Vamos deixar para lá. Fazer coisas que até o diabo dizia: eu não tenho coragem de fazer isso. Mas na igreja, até para dar glória, tem vergonha. Uma multidão buscando só coisas, efeitos visuais. Um anjo, todo mundo esperando o anjo descer, todo mundo esperando ver anjo, Jesus passeando. Entendeu aí? Você entendeu? Todo mundo esperando ver balançar nas águas e as mãos do Senhor balançando o ambiente, dizendo: quem quer, quem precisa, quem está verdadeiramente necessitado, quem está posicionado, quem posso visitar nessa noite. Passa-se uma multidão. Jesus passa no meio deles, e era muita gente. Quando a Bíblia fala de multidão, é gente demais, é muita gente, todo mundo lá desesperado. Isso é o que o desespero muitas vezes faz na nossa vida: cega os nossos olhos espirituais, que é o pior, não é? Porque muitas vezes, se cegasse os canais, nós enxergávamos de verdade. Sim ou não? Bartimeu prova isso, não é? Não tinha nem os globos oculares, mas enxergou Jesus. Entendeu que era Jesus que fazia o milagre. Prioridade versus necessidade. O que importa para Jesus é a tua prioridade. É o que Ele sabe que vai te levar para o céu. Tem muitas coisas que eu necessito, que eu quero, eu acho que é a minha maior necessidade, mas Deus está dizendo: não é. Eu necessito de um amigo, eu necessito de um ajudador, eu necessito de um companheiro. Eu preciso que alguém me coloque de pé, me empurre e me coloque lá na posição certa. Deus está dizendo: você não precisa de nada disso, você só precisa de mim. Você só precisa que eu chegue. Você só precisa que eu me apresente. Aprenda a orar, aprenda a pedir da forma correta, pare de ser repetitivo, aprenda a confiar, seja resistente. Sabe qual é o problema também? Que nós não queremos tudo para ontem. Se demorar, eu já acho que Deus não está no negócio, e aí me embaraça e acaba buscando até outros deuses. Tem muitos que fazem isso, ou abandonando a fé, indo embora, achando que não vale a pena. Não é? Mas Deus provou que para aqueles, esse texto comprova, melhor dizendo, que aqueles que resistem, não desistem, aqueles que perseveram, aqueles que se mantêm firmes, independente das dificuldades, Deus vai chegar. Jesus vai fazer. Pode até demorar, porque o tempo pertence a Ele. E tem uma coisa escrita no livro de Gálatas. Que, pastor, estava em Gálatas? Colheita. Muitas vezes é preciso eu chorar. Por quê? Porque eu fiz alguém chorar. Muitas vezes é preciso eu ficar só. Por quê? Porque quando precisou de mim, eu abandonei. Muitas vezes eu preciso passar fome, necessidade. Por quê? Porque eu já vi alguém precisando e eu não dei, não doei. Muitas vezes eu preciso ficar precisando de uma mão estendida. Por quê? Porque quando precisar da minha mão, eu encolhi. Muitas vezes eu preciso passar pela essa solidão, de estar no meio de uma multidão, mas ficar invisível para ela. A minha dor, o meu sofrimento, a minha necessidade física e espiritual não ser vista por ninguém. Por quê? Porque quando alguém estava do meu lado com as mesmas necessidades,
fiz questão de olhar para o outro lado e não dar atenção. Colheita, plantação, dela ninguém esquece. E às vezes é preciso sim, 38 anos esperando a visita, até que eu pague toda a colheita que eu plantei. Receba toda a colheita que eu mesmo plantei. Isso é evangelho puro, simples, verdadeiro e fiel. Muitas vezes é necessário, sabe por quê? Porque tudo que eu conquistei, ou tudo que foi conquistado, foi através das coisas ilícitas, foi através de mentira, foi através de coisas que não provinham do Senhor, foi através de olho grande, de inveja, porque eu sabia que outros tinham e o Jesus já tinha falado que ia me dar, não é? E eu estou fazendo o possível e o impossível para conseguir, mas ainda não é do tempo de Deus. E aí eu coloco carros na frente dos bois e faço besteira, bobagem, e vou ter que pagar esse preço, tá? Falamos disso aqui, não é? Sara, Abraão vai ter um filho, e vai ser de quem? De Sara. E o tempo começou a passar, a velhice começou a chegar, todo mundo tendo um filho, e ela não. Foi o que ela disse: pega a serva, não é? Teve que pagar um alto e terrível preço da colheita, das plantações que fizemos na vida. Ninguém foge. É difícil ouvir glória nesta hora, não é verdade? Mas é uma verdade. É uma verdade. Nós se alegramos. Até para colheitas ruins tem um dia que nós vamos conseguir sanar as nossas vidas. O importante é não esmorecer. O diferencial do homem de Deus para o ímpio é apenas um: ele reconhecer os seus pecados. O problema é que nós, quando somos descobertos nas nossas falhas, nós culpamos a igreja, nos afastamos da igreja, nos afastamos dos irmãos, nos afastamos do corpo de Cristo, nos afastamos das coisas de Cristo. Por quê? Porque sabemos que fomos pegos no erro, na falha, aquilo nos envergonhou de uma forma, e eu acho que se eu permanecer longe, tudo vai culminar para o esquecimento de Deus. Não tem como, filhão. Porque mesmo que você esquecesse que é impossível, né? Ele tem escrito. A Bíblia diz que todos os nossos atos, ações, palavras são escritos. É feito um registro, tá? Não tem como ele esquecer. Todo é aquele que acha que vai passar, Deus vai esquecer, depois eu volto, ninguém vai saber, Deus sabe. Deus não esquece. Tem muita gente com o mesmo entendimento do filho pródigo, né? Pecou, errou, achou que tinha direito à herança, o pai estava vivo, nunca vi ninguém receber a herança de pai vivo. Quero a minha parte na herança, era preciso o pai morrer primeiro, o pai estava vivo. Quero a minha herança, o pai deu, não é? Porque eu sou capaz de tomar conta das minhas próprias coisas. Eu não preciso do Senhor, eu não preciso da tua orientação, eu não preciso estar na tua casa junto aos meus irmãos e família, não preciso não, eu sou capaz de sobreviver sozinho. O pai disse: vá, está aqui a sua herança, não é dinheiro, não é fortuna, não é status, não é poder que você quer, está aqui, deu. Foi o que a palavra do Senhor diz: o filho pródigo se ferrou, deu com os burros na água. Porque sem a presença de Deus, nós somos apenas barro. Só isso. Barro, pó, cinza. E a palavra diz: miseráveis pecadores. E para reconhecer de onde verdadeiramente está a graça imerecida, não é para qualquer um, tem que ser verdadeiramente sério. Ah, mas ele se embaraçou. Ninguém está livre do embaraço. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Todo mundo pode cair, se embaraçar. O diferencial do servo é porque ele reconhece o que ele precisa fazer e como tem que ser feito. Não é? Davi olhou para uma janela, viu uma mulher bonita, se interessou por ela. Não era dele, mas ele queria para ele. Pegou a força, matou o marido dela, engravidou a mulher. Achou que ninguém estava sabendo, mas Deus sabia. Achou que estava fazendo
fazendo o oculto, mas Deus mandou um profeta para falar que estava revelado no céu. Muitas vezes está oculto na terra, mas está sendo revelado no céu. Está todo mundo vendo. Deus, Jesus, o Espírito Santo, uma milhares de anjos, e a gente está achando que ninguém está vendo. Vai lá, fala, diz aquele desobediente o que é que ele está fazendo. Aí a palavra do Senhor diz que o profeta chega lá, revela. O próprio Davi dá a condenação, dá o castigo. Aí Deus disse: vou fazer, não é? Vou te perdoar, mas o filho eu vou levar. Não é? Aí o menino adoece. O que é que Davi faz? Se desespera e vai aos pés de quem interessa. Ele podia ter ido no pé do profeta, mas profeta, peraí, não é? Vamos, o senhor tem intimidade aí com Deus, vamos ver o que o senhor pode fazer por mim. Podia ter ido na escola de profetas, que ainda tinha esse privilégio, né, Wilson? Tinha um sacerdote, o sumo, e a escola de profetas, homens que eram preparados para ouvir a voz de Deus e falar o que ele queria. Ele podia ter ido em vários lugares, mas não, ele tirou coroa, porque quando a dor chega, na maioria das vezes, o que nos embaraça é a gente achar que o nosso estado deve ser mantido. Você está entendendo? Deixa eu te falar. A maioria das vezes o teu milagre não chegou, aquilo que Deus quer fazer na tua vida ainda não aconteceu, porque você passa por essa porta em cima do salto, com maquiagem feita, com um vestido impecável, com cabelo na chapinha, um homem sem uma marca no paletó, sapato brilhando mais do que cuspe na parede, não é? E Deus dizendo assim: deixa tudo isso e chora para mim. Deixa tudo isso, não é? Rasga tudo isso, né? E fala comigo. Sai desse salto, sai dessa farsa, dessa mentira, dessa maquiagem, que é o que a nossa vida na maioria das vezes é. Minha vida está uma miséria, eu estou a ponto de falir, está tudo se fechando, eu não tenho mais o poder aquisitivo que antes tinha, as portas estão fechadas, os amigos foram embora, papai, mamãe, periquito, papagaio, não pode fazer nada por mim, porque o próprio Deus impede. Fecha, e se colocar na mão vai pagar preço, porque quem coloca a mão em cabeça de quem Deus está trabalhando, paga preço junto com ele. Conivência, passa a ser conivente do pecado, quer ajudar em vez de corrigir, em vez de falar o que é certo, e muitas vezes não consegue por causa disso, é não ter a bolsa. Davi estava lá com coroa, Davi estava lá com um cetro real, Davi estava lá com um manto real, Davi estava lá no trono real, mas quando Deus disse: vou matar o menino, ele não quis saber mais de cetro, ele não quis saber mais de coroa, ele não quis saber mais de capa, ele não quis saber mais de trono. A palavra diz que ele correu, rasgou as vestes, tirou a coroa, tirou os anéis, jogou o cetro, pegou terra, jogou na cabeça e começou a chorar, a clamar, a pedir. Essa é a diferença de quem sabe o que ele é, o que ele representa. Mas não, as pessoas acham que eu vou só continuar trabalhando, vou só continuar sendo rei, vou só continuar sendo rainha, vou só continuar sendo isso aí que eu sou, e deixa Deus esquecer. Daqui a pouco tudo se resolve, daqui a pouco vai ficar tudo normal, vai nessa. Eu só vejo as coisas piorando, porque quando o tempo vai se esticando, as paciências vão encurtando, sim ou não? Não é? Quando o tempo vai se esticando, a paciência de quem estendeu a mão e espera um retorno encurta. Tá? E muitas vezes a gente só acredita quando está na frente de uma bala, quando está na frente de um revólver, quando está encurralado e não tem mais para onde sair, e tem que pagar com a vida aquilo que podia ter sido pago apenas vindo para a igreja orando. Tem muitos assim, irmão. Muitos. Tem gente assim, irmão. Deus está mandando notícia, Deus está falando, Deus está dando oportunidade, o próprio Deus está agindo ainda, dando tempo, mas camarada continua insistindo em não ouvir. Quantos de nós, quantos dos nossos, Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está revelando através da palavra, mas estão se perdendo. Por quê? Porque
não estão focando na prioridade, estão focando nas necessidades. O que eu necessito é pagar as minhas contas, o que eu necessito é ter um carro melhor, o que eu necessito é ter um teto para a minha cabeça, o que eu necessito é ter uma vida financeira tranquila, o que eu necessito é ter um bom emprego, o que eu necessito é ter uma boa esposa, um bom marido. São necessidades. É ruim querer isso? De jeito nenhum. É pecado querer isso? Muito menos. Todos nós temos direito. O problema é quando essa necessidade vira a nossa prioridade. Está aí o pecado. Entendeu? Não é pecado eu trabalhar. Não é pecado eu correr atrás de infraestrutura para a minha família. Não é pecado eu querer ser rico. Não é pecado eu querer ser milionário, querer ser youtuber, querer ser famoso. Não é pecado. O pecado é quando essas coisas tomam o lugar de Deus. E eu priorizo apenas essas coisas. É dia de ir para a igreja ou dia de eu ficar mais rico? Eu prefiro ficar mais rico. A igreja eu vejo depois. É dia de estar naquele congresso que vem fulano e tal, mas naquele dia eu posso estar ali na casa de mamãe, com ela, dando um abraço, dando um cheiro nela, não é? A igreja eu vejo depois, o congresso eu vejo depois. E aí, o corpo espiritual vai amanhecer no dia com aquele buraco, querendo tomar café, mas não tem. A carne não está sendo alimentada, as minhas necessidades estão sendo saciadas, mas o meu corpo espiritual está morrendo, porque muitas vezes eu só percebo quando é tarde demais. Quer ficar são? Quero. Aí o Senhor, depois de ouvir uma explicação chula de que não havia necessidade de ninguém para fazer um milagre para ele, Jesus era o suficiente, pega a tua cama e anda. Pega a tua cama e anda. Vai de agora. Vai falar aí as coisas de Deus. É isso que Deus está dizendo para você nesta noite. Eu fiz esse rodeio todinho para dizer assim: pare de priorizar as necessidades. Priorize a sua eternidade. Porque por priorizar as necessidades, muitos estão indo para o inferno e esquecendo da prioridade. Qual prioridade é? Colocar Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, não dá para viver assim. Você é cego? Você é doido? Seu pastor vive como? Sua pastora vive como? Você já viu seu pastor aí trabalhando com algum homem aqui em Araguaína? Não, só trabalha para Deus. Você já viu seu pastor aqui esmulambado, de roupa suja, rasgada, de sandália no dedo, chinelo no pé, porque ele tem um sapato? Não, visto-me muito bem, graças a Deus, e os corações que o ouvem e o obedecem. Por que com você não pode ser a mesma coisa? E não estou te dizendo que Deus quer fazer de você um pastor e colocar você para viver apenas dos dízimos e das ofertas. Não. Você pode ser o advogado que Deus quer que você se torne, o juiz, o policial, não é? O político, o presidente da república. Você pode ser o que você quiser ser, se essa for a vontade de Deus. Apenas priorize a vontade dele, porque a palavra dele diz que todo o resto corre atrás. Você prioriza Deus, o carro corre atrás de você. Você prioriza Deus, a noiva, o noivo, que vai encaixar com aquilo que Deus quer na sua vida, vai vir. Você prioriza Deus, a casa vai chegar. Você prioriza Deus, o emprego vai te ligar. Olha, aqui tem um emprego para você de segunda a sexta, não é? É de 8 às 5 da tarde, que vai dar para você conciliar trabalho e igreja, e não vai deixar você deixar buraco em lugar nenhum. Priorize Deus, que o resto ele vai fazer. O resto ele vai fazer. Você toma posse dessa palavra? Fique de pé. Eu quero te abençoar, quero dar glória ao Senhor pela sua vida. Quero ser grato por você aqui nesta noite. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Deus Pai Santo.